Olá, você que está ligado na programação do Canal Rural nessa manhã de quarta-feira, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um encontro. Bom dia, Senar Mato Grosso. Aqui você sabe, sempre a gente traz instrutores, técnicos, parceiros do Senar Mato Grosso, que vem com a missão de levar informação, conhecimento para você que está do outro lado da tela nos acompanhando. E hoje a gente recebe aqui mais uma vez o Cleonir Andrade Faria Júnior, que é um dos instrutores que passou por várias vezes aqui no programa, né, Cleonir? Sempre bem-vindo a sua presença aqui, porque você sempre gera conhecimento, né, informação para quem está do outro lado da tela. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Patrone. É um prazer sempre estar aqui com você, levando essa informação lá para o homem do campo, para quem realmente precisa, né, Patrone? Vamos lá, vamos colocar na tela aqui o Cleonir, instrutor credenciado, é engenheiro agrônomo, doutor em agronomia, e aqui vai falar sobre um tema interessante. Você já falou algumas vezes sobre irrigação aqui, mas hoje você recortou para um assunto que gera muitos mitos, aí você até traz o título, né? Desmistificação da irrigação por gotejamento. Por que esse tema, Cleonir? Perfeito, Patrone. Na verdade, assim, eu tenho ouvido bastante de produtores, de técnicos até, algumas questões que envolvem a irrigação de gotejamento com um olhar um pouco, vamos dizer assim, um pouco até crítico demais, dizendo que não funciona ou que gera muito entupimento. Então, essa questão de alguns feedbacks negativos enquanto à irrigação de gotejamento me despertou interesse. Bom, mas será por que está acontecendo isso? E é isso que a gente vai tratar um pouco hoje. Vamos lá então, vamos seguir adiante. Então, para a gente contextualizar um pouco mais a agricultura irrigada hoje no Brasil, Patrone, a gente tem que o Brasil totaliza 8,2 milhões de hectares irrigadas, né? Sendo que 64% dessa irrigação é utilizada por água dos mananciais, né? E 35% fertirrigada com águas de reuso. Acho essa informação muito importante, Patrone, porque é a utilização de águas que já foram utilizadas para fertirrigação, que é o exemplo da vinhaça nas usinas de cana-de-açúcar, resíduos de laticínio, resíduos de indústrias de gelatina e outros resíduos que são utilizados junto com a agricultura para poder fertilizar o solo e fornecer essa água e destinar essa água utilizada, né? Uhum. E o Brasil, ele apresenta ainda um potencial de irrigação que chega na casa de 55 milhões de hectares, né? Ou seja, o Brasil ainda pode aumentar essa área de irrigada em até mais de 6 vezes, Patrone. Então, um potencial muito grande, e a gente sabe que o caminho para continuar conseguindo produzir alimento com o crescimento populacional e sempre em alta, né, é dar esse avanço na agricultura irrigada, né? Porque a gente tem dados da ANA, Agência Nacional das Águas, que fala que 1 hectare irrigado necessita de até 3 hectares de sequeiro para ter em produtividade física e até em 7 vezes produtividade econômica. Perfeito. E agora, para a próxima tela, você relembra aqui alguns dos métodos de irrigação, né? Perfeito. Os métodos de irrigação mais utilizados hoje são métodos de irrigação por aspersão, por superfície, irrigação subsuperficial e a irrigação localizada. Dentro dessa irrigação localizada é onde encontra-se a irrigação por gotejamento e microaspersão. A gente tem um diferencial que já vale a pena a gente ressaltar da irrigação localizada, em especial a irrigação por gotejamento, que ela apresenta uma eficiência de uso da água muito grande, ou seja, 95% da eficiência de irrigação, ou seja, de toda a água gotejada pelos gotejadores, cerca de 95% dessa água realmente chega até o solo, ou seja, ficará armazenada e, consequentemente, será disponibilizada para as plantas. Perfeito. Agora você falou então que você está desmistificando ou vai desmistificar, né, a história de que a irrigação por gotejamento apresenta problemas, né, não é tão eficiente. E você separou alguns relatos ali feitos por produtores que você já tem conhecimento, que você já ouviu, para justamente rebater essas informações. Perfeito. A gente já ouviu um produtor dizendo o seguinte: a irrigação por gotejamento não apresenta uniformidade. Na ponta da linha molha mais. O que ele quis dizer isso? Ele quis dizer que no processo de irrigação, em determinado ponto, ocorre uma vazão maior do que em outros pontos. Ou seja, não gerando uniformidade ao longo da minha linha de cultivo. Se a gente pensa em uma linha de café, por exemplo, lá na ponta dessa linha de café, ao fim da mangueira de gotejamento, ele quis dizer que lá está molhando mais do que aqui no início. Mas aí a gente pergunta, será que realmente isso está lá ligado ao sistema? Aí eu pergunto, como foi montado o sistema, né? O plantio foi realizado em nível? Então a gente tem aqui duas imagens, né? A primeira a gente consegue ver um plantio
que realmente está em plantio em desnível, ou seja, morro abaixo, como comumente é chamado, né? É que se eu instalar um sistema de irrigação por gotejamento nessa área, consequentemente na área mais baixa eu vou ter uma vazão maior e consequentemente não terei uniformidade na minha área, né? Então, e na segunda imagem a gente consegue ver uma lavoura que está plantada em nível. Esse cultivo em nível favorece a irrigação por gotejamento, né? E consegue o quê? Eu consigo ter uma boa uniformidade. Lembrando que quando a gente vai pensar em uma irrigação, quando a gente vai pensar na utilização das técnicas de irrigação, a gente tem que pensar o planejamento desde lá do início, ou seja, desde o preparo do solo, desde da forma com que o plantio é realizado, se é em nível, se é em desnível. Para quê? Para que isso realmente favoreça o meu sistema, que eu consiga ter uma eficiência. Perfeito. Pode passar para o próximo tópico? O próximo seria o seguinte: como está sendo pressurizado o seu sistema? Então é outra pergunta que eu faço quando o produtor diz que não tem uniformidade, né? Por quê? Muito se pensa, e é comumente, principalmente em pequenos produtores, que pensam o seguinte: bom, para a irrigação de gotejamento não precisa, eu preciso só pôr uma caixa d'água um pouco alta e ligar as mangueirinhas lá e vai funcionar muito bem. Na verdade, não é bem assim. Eu até posso fazer irrigação por gotejamento via queda natural, gravidade, que a gente chama, né? Por quê? Desde que eu tenha uma altura manométrica, ou seja, que esse desnível permita com que aquele tubo gotejador, aquela mangueira gotejadora, trabalhe na sua pressão de serviço. Normalmente a gente está nas mangueiras gotejadoras está em torno de 10 MCAs, certo? Então, mas eu preciso de ter o quê? Um controle. Eu posso utilizar isso, mas tendo em vista que eu consigo aumentar ou diminuir essa pressão em função da distância e realmente trabalhar com a pressão de trabalho do tubo gotejador. Aí eu terei uniformidade e vazão controlada. Perfeito. Agora sim, vamos para a próxima pergunta, a próxima relato, né, O de produtor. próximo relato do produtor seria o seguinte: a irrigação por gotejamento provoca muita perda de mangueiras gotejadoras por entupimento. Então, alguns produtores já chegaram a relatar que, bom, o sistema de irrigação por gotejamento perde-se muito em função do quê? Do entupimento dessas mangueiras. Aí eu rebato, né? Qual a qualidade da água que vem sendo utilizada para essa irrigação, né? Qual a qualidade da água que o produtor tem utilizado para fazer as suas irrigações? Porque isso vai afetar diretamente no entupimento, né? O entupimento nada mais é do que partículas que vão parar lá no filtro do gotejador e, consequentemente, vai impedir com que a água passe e chegue ao destino final, que seria o solo, né? Então, essa qualidade da água interfere diretamente, influencia diretamente. Aqui a gente pode ver na imagem, na primeira imagem, a imagem de um rio aí, né? Com a água escura, turva, né? E que vai ter, provavelmente, tem alguns produtores que puxam direto do rio para o seu sistema de irrigação e esses provavelmente vão ter problema com entupimento, né? Desde que não tenha um sistema de filtragem eficiente. E na segunda imagem, a gente tem aí um produtor que já tem um reservatório, que essa água já veio, já está no reservatório gerando decantação, diminuindo as partículas e favorecendo o quê? A eficiência do meu sistema. Não que eu não possa puxar direto do rio, posso. Entretanto, demanda de um sistema de filtragem muito eficiente. Perfeito. Aí é a próxima resposta, o próximo ponto que você observa ali com relação a esse relato, né? Perfeito. Como é feita a filtragem? Como é feita essa filtragem, né, Valtrone? Existem diversas formas de a gente tratar a filtragem, diversas formas de realizar essa filtragem e essa filtragem também. A complexidade que eu vou utilizar para a filtragem vai ser em função do quê? Da qualidade da água que eu possuo. Então, por exemplo, um dos meios mais comuns que a gente tem são filtros de discos. Filtro de disco, filtro de tela. E esses filtros de discos realizam uma filtragem com certa eficiência. Entretanto, desde que instalado correto. A gente consegue visualizar na primeira imagem que o filtro está com a cabeça para cima. Quando eu vou retirar os discos para fazer a limpeza, a sujeira vai fazer o quê? Vai voltar para a tubulação. E aí, ou seja, eu tenho um equipamento que realiza essa filtragem, mas ele está instalado de forma errada. Patrone, é absurdo. Chega a ser, vamos dizer assim, por alto, 80% das propriedades que a gente vai, o filtro está instalado de forma errada. É comum desse jeito, né? É muito comum. E assim, é um detalhe simples. Na segunda imagem a gente já consegue visualizar. Ó, o filtro instalado da forma correta, que eu vou ali, vou abrir, toda a sujeira que está lá nos discos vai escoar e não vai voltar para a tubulação. Então, é um detalhe pequeno, mas que realiza
e que geram uma diferença muito grande lá na hora do entupimento. Perfeito, Leonir. Vamos fazer uma breve pausa aqui, vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais orientações aqui do Cleonir falando, derrubando alguns mitos, né, com relação ao sistema de irrigação por gotejamento. Ele já trouxe alguns exemplos aqui. Tem muito mais para você acompanhar daqui a pouquinho. Continue com a gente. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Estamos de volta aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, que hoje está desmistificando algumas informações, né, alguns mitos, obviamente, sobre a irrigação por gotejamento. Né? Quem está aqui conosco é o Cleonir Andrade Faria Júnior, que é instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso, engenheiro agrônomo, com doutorado em agronomia, e está realmente derrubando alguns mitos, né, ou explicando como solucionar alguns problemas apontados por quem está no campo, né, Cleonir? Perfeito, Patrônio. É interessante a gente relatar que esses problemas eles podem acontecer, né? Mas que não é ligado diretamente ao sistema de irrigação, mas sim à forma de manejo ou dimensionamento, né? Porque, Patrônio, existem algumas culturas que têm alguns problemas. Por exemplo, cultivo de melancia, você tem um molhamento foliar muito alto, eu vou ter uma alta incidência de pragas, de doenças, principalmente de doenças fúngicas, né? E já vi alguns produtores migrando do sistema de irrigação de gotejamento para microaspersão em função que entope, não funciona, não tem uniformidade. Mas por quê? Porque o sistema estava instalado errado, ou seja, ele está abdicando daquela vantagem que seria o não molhamento foliar para optar por um sistema que ocorre um molhamento foliar, mas em função do quê? Em função do mau dimensionamento ou mau funcionamento do seu sistema de irrigação. Perfeito. Recapitulando aqui, você já trouxe 2 pontos aí com algumas observações. Né? Primeiro que a irrigação por gotejamento, aquela pessoa que diz que não apresenta uniformidade, que molha mais na ponta da linha, você já explicou que é preciso observar como foi montado o sistema, como foi o plantio realizado, em que nível, como está pressurizado o sistema. Na sequência, você apontou ali uma das falas também que a irrigação por gotejamento provoca muita perda de mangueiras gotejadoras por entupimento. Você mostrou que é preciso se atentar à qualidade da água e também terminou o bloco anterior falando sobre a filtragem, né? Como que é feito o processo de filtragem dessa água. Exemplificou que quase 80%, a grande maioria das propriedades estão com filtro na posição errada, ou seja, algo muito simples, mas que pode gerar uma falta de eficiência lá na frente e prejudicar, né, o desenvolvimento das plantas que dependem desse sistema. Perfeito. Justificar essa porcentagem, Patrônio, isso é em função das propriedades que eu visito durante os meus treinamentos ou de alguns conhecidos, tá? Não é um dado científico que está lá, mas é algo que a gente percebe. Cerca de 80% onde eu vou fazer visita está com o filtro instalado errado, tá? E aí, esses problemas acabam com termos pejorativos acima da irrigação por gotejamento, né? Que na verdade ela funciona muito bem, mas desde que bem instalada. Perfeito. Vamos então começar agora o bloco 2 aqui com os problemas relatados que você colocou. É responsabilidade do sistema? Não é, né, Patrone? Esses problemas, será que eles são realmente ligados diretamente ao sistema de irrigação? Não dá diretamente ao sistema. Sim, o quê? O mau dimensionamento e ou instalação do sistema de gotejamento pode proporcionar esses problemas relatados. Então, é aquilo que a gente vem falando, esses problemas podem acontecer, realmente acontecem, mas desde que mal instalados ou mal dimensionados. Perfeito. Vamos adiante ali. Então, para melhorar, para evitar esses problemas, existem algumas ações ou manutenções que eu posso executar no meu sistema que evitam esses problemas, né? Por exemplo, a seleção correta de filtros. Então, para a gente fazer uma correta seleção do filtro, eu preciso ter informações confiáveis do meu dimensionamento do meu sistema de irrigação, certo? Então, a gente consegue visualizar na tabela que existe uma tabela, essa é uma tabela de um filtro, né? Um exemplo que eu trouxe para vocês que está ali, ó, pressão de trabalho, área de filtragem, grau de filtragem, ou seja, qual o tamanho máximo de partícula que ele vai segurar, então, e a vazão que o meu filtro tem a capacidade de filtrar. Então, às vezes o produtor vai lá e olha, esse filtro é de 130 microns, perfeito, ele serve para o meu sistema, porque o meu tubo gotejador exige uma filtragem de 130 microns, só que ele não se atenta à vazão. Às vezes ele vai lá e compra um filtro de 20 metros cúbicos hora, mas a vazão do seu sistema é de 30. Ou seja, ele não vai ter a eficiência. Por quê? Ele teria eficiência até 20,
mil litros por hora. E eu estou passando 30 mil litros por hora de água. Então, essa seleção, esse dimensionamento, requer não somente o cuidado na hora de seleção, mas desde a hora do dimensionamento. De eu entender quanto de água eu vou precisar e qual será a pressão de trabalho do meu sistema. Aí sim eu vou conseguir ter um filtro que vai ser eficiente, que eu vou selecionar de forma correta. Perfeito. Sistema de filtragem em função da qualidade da água utilizada. Então a gente tem aí filtros de areia, filtro de disco, filtro de telas. A gente tem várias tecnologias de filtragem, em especial utilizadas para irrigação localizada, tanto gotejamento como microaspersão. E o que vai influenciar na minha escolha do meu sistema de filtragem? É a qualidade da água, ou seja, a quantidade de partículas que eu tenho dissolvida, o tamanho dessas partículas. E isso que vai influenciar diretamente no sistema de filtragem escolhido para o meu sistema de irrigação. Outra ação que favorece muito o não entupimento dessas mangueiras gotejadoras é o quê? Limpezas frequentes dos filtros. A gente falou lá anteriormente, aqui tem uma imagem que a gente demonstra um produtor fazendo a limpeza do filtro e aí justificando por que o filtro tem que ser instalado com a cabeça para baixo, né? Quando ele desrosqueia o filtro ali para tirar os discos para fazer a limpeza, toda a sujeira cai para fora do tubo, né? Não volta para dentro do tubo de irrigação. Então, essa é a ação correta. E aí, com que frequência será feita essa limpeza, né? Isso vai ser variável, né? Em função da qualidade da água, em função da água a ser utilizada. Então, o produtor, na verdade, ele vai ter que identificar dentro do seu contexto, dentro da sua peculiaridade, com que frequência ele tem que limpar esse filtro. É óbvio que quanto maior a frequência, né? Menor a frequência de limpeza, maior a frequência de limpeza, desculpa, melhor vai ser o seu processo de limpeza, melhor vai ser a filtragem da sua água. Pois é, isso é uma observação importante. Acabei de instalar o sistema, já tenho que começar monitorando. Primeira dica aí, quanto tempo vou fazer a primeira limpeza aí? Normalmente na primeira instalação, logo o primeiro funcionamento, a gente já vai dar uma visualizada, porque às vezes fica algum resíduo de PVC que foi cortado na hora da instalação, às vezes alguma sujeirinha que já estava na bomba do processo de fabricação. Então, funcionei ali 1 ou 2 horas, já tiro, faço a limpeza do filtro a primeira vez, e depois, cada 2, 3 dias, eu vou olhando e conseguindo o quê? Monitorar. Bom, consegui visualizar, eu preciso fazer a limpeza do meu filtro a cada 3, 4 dias. E aí essa vai ser a frequência que a gente vai ser realizada essa ação. Vamos adiante? Limpeza frequente das linhas laterais. Essa é muito importante, Patrone, que pouca gente faz. A limpeza de filtro, os irrigantes, os produtores até fazem. Agora, a limpeza da linha lateral é muito pouco feita. Não acredito que por falta de conhecimento, né? No fim da linha, como a gente pode ver na primeira imagem, no fim do tubo gotejador, da mangueira gotejadora, a gente tem um fim de linha. Ou seja, que ele limita a água para ali e vai ser destinada só apenas para os gotejadores, né? Vai gerar uma pressão. Na segunda imagem a gente consegue ver uns vazios na parte de baixo do gotejador ali. Aquele gotejador está dentro daquela mangueira. Ali funciona como um filtro. Ou seja, ali que vai proteger com que nenhuma partícula entre para entupir essa serpentina que a gente tem aí, que ela provoca a perda de pressão para o gotejador realmente só gotejar, né? E ali vai grudando essas sujeiras. E essa limpeza de filtro, ela serve para quê? Eu abro o fim de linha e a própria velocidade de escoamento da água dentro do tubo vai eliminar essas sujeiras. Por quê? A água não vai tendenciar a entrar para o gotejador, mas sim sair no fim da linha. E aí essa velocidade vai fazer um arraste e levar essa sujeira fora. Então é uma ação que gera resultados fantásticos no que diz respeito ao evitar o entupimento. Muito produtor vai lá, entupir um bico, o que ele faz? Pega um pedacinho de pau lá e vai bater em cima do tubo gotejador. Acha que isso vai resolver. E na verdade não, isso vai danificar o seu material, né? Então, na verdade, se eu realizo essa abertura da linha lateral para fazer a limpeza, eu já vou retirar várias impurezas que passaram pelo filtro. Perfeito. Dicas práticas, então, Cleonir. E aí você fez ali aquela conta estimada, né, pela quantidade de pessoas que você atende ali, que você viu o problema do filtro invertido. Essa falta de limpeza adequada, né, na linha fim do sistema, na linha lateral, qual que é a frequência disso? Na verdade, isso aí dos que eu visitei, foram pouquíssimos que fazem, para não falar que nenhum, sabe? Perfeito. Vamos para a parte final, então, aqui. Realmente, observação muito importante que você coloca ali, viu? E aí a gente fica na pergunta, né? O gotejamento funciona
ou não, né, Patrone? Na verdade, funciona e funciona muito bem, com várias características que são positivas, vários benefícios, desde não molhamento foliar, aplicação localizada, ou seja, em áreas que eu não tenho planta, eu não vou aplicar água, favorece o não desenvolvimento de plantas daninhas na entre-safra, no período da seca, favorece que a água está prontamente disponível lá nas raízes da planta, ou seja, onde realmente ela precisa dessa água. Então, são vários os benefícios que o sistema de irrigação por gotejamento trazem, e a gente não pode sacrificar um sistema de irrigação, um método de irrigação, em função de mau dimensionamento ou má instalação, que é o que tem acontecido. Perfeito, Cleonir. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Excelente programa, né? Várias dicas aí práticas importantes para você, produtor, que já adota o sistema de gotejamento. Olha aí, ó, as falhas podem estar em ações simples, com ações simples serem corrigidas. Obrigado, Cleonir. Obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira. Fiquem bem e até semana que vem.